Vou começar explicando para vocês como o marxismo está inserido nas relações internacionais. Uma das principais influências do marxismo nas relações internacionais é a superação de uma crença baseada na divisão entre economia e política. Para Marx, essa divisão tenta encobrir a interdependência entre o Estado e a economia. Com isso, acaba consolidando o sistema liberal capitalista. Vamos entender o que é infraestrutura e superestrutura. Bom, o marxismo clássico nos ensina que para entender como acontecem as relações entre os atores políticos de um período histórico, é necessário olhar primeiramente para a evolução do modo de produção, ou seja, das forças produtivas e das relações sociais de produção. E é com o estudo do modo de produção que se é capaz de entender as relações e o sistema internacional. A infraestrutura é o modo de produção e a superestrutura são as inúmeras formas para que ocorra a sustentação da infraestrutura, sendo feita pelas instituições, ideologia e cultura. Entendendo esse ponto, podemos passar para a metodologia das teorias marxistas. O marxismo oferece mecanismos para analisar as relações internacionais a partir das relações de classe, com o intuito de entender como se desenvolveram as nações, como as classes ascendem e declinam do poder, e principalmente como a relação de dominação e exploração. Para os marxistas, não existe anarquia dentro do sistema internacional, e isso porque eles acreditavam que os países se encontravam divididos entre o centro e periferia, e essa divisão se dá pelo desenvolvimento de cada estado. A partir do que foi exposto, vou apontar algumas críticas que históricos marxistas fazem aos racionalistas. A crítica dos marxistas é sobre a limitação dos racionalistas de entender as interações produzidas pelas relações de dominação interna e externa aos estados, e como pautam o comportamento das nações, usando leis gerais que definiam o sistema internacional como anárquico e o Estado como ator racional e militar. Agora, vamos partir para o estudo da teoria de dependência. A teoria da dependência é baseada na interpretação marxista dos processos de reprodução de subdesenvolvimento presente nos países periféricos do sistema capitalista e suas relações com os países centrais. A teoria afirma que uma nação só pode ser compreendida a partir de sua inserção no sistema político-econômico mundial, ou seja, a crença de que a economia dos países periféricos está condicionada pelo desenvolvimento e expansão das economias dos países centrais. Partindo da explicação dada, vamos entender agora o que são os países centrais e periféricos. Centrais são países que possuem alto nível de desenvolvimento, tecnologia de ponta, capital de investimento, informação e alta produtividade, enquanto os periféricos são países que possuem baixa qualidade de mão de obra, pouca tecnologia, inovação e baixa produção industrial. Os países centrais impõem a lógica da divisão internacional do trabalho, para garantir os meios de exploração e dominação, e com isso as relações geradas entre os estados são extremamente desiguais. Vou mostrar para vocês que os atores que participam do processo de dependência não são só os estados-nações, mas também que as classes sociais de um estado influenciam nas relações internacionais. Isso ocorre porque a dependência também é uma condição doméstica dos latino-americanos, uma vez que a burguesia é determinada como classe dominante. Porém, essa burguesia em si só é dependente da burguesia dos países centrais, do capital internacional, dos bancos e indústrias. Com isso, acaba produzindo uma relação que, além de dependência, gera alianças políticas, estratégias convergentes e interesses em comum. Dependência é vista simplesmente como uma relação externa entre estados-nações e simetrias e assimetrias dessas relações, constituindo um modo de cooperação e interdependência baseado principalmente pela influência existente entre as nações. E dependency refere-se à falta de autonomia de um Estado e seu processo de desenvolvimento, tentando esclarecer como ocorre a incorporação desses países no sistema capitalista global. Para entender o quão dependente um Estado é, podemos analisar a magnitude da ajuda estrangeira, a fragmentação das elites e também a sua vulnerabilidade em relação aos outros Estados. Com tudo que foi explicado sobre a teoria da dependência, pode-se notar que o ponto principal é demonstrar que o subdesenvolvimento dos países periféricos é decorrente da expansão capitalista e do estabelecimento de uma divisão internacional do trabalho que formou as economias periféricas de acordo com as demandas dos países centrais. É possível ressaltar também que o interesse da classe dominante dentro de um Estado é preservar as estruturas do capital internacional, que a beneficia, fortalecendo ainda mais as relações de dependência. E por fim, destaco que a teoria surge como uma forma de tentar solucionar e entender as trocas desiguais.